Arrepiante. O amor proibido que exposto a um pacto sinistro com bruxo. A maldição para sempre. O vento uivava como se carregasse gritos de almas perdidas, enquanto Ana caminhava pelas ruas escuras da periferia de São Paulo. A sirene distante da polícia ecoava, misturando-se ao barulho dos ônibus que passavam, como se o próprio asfalto estivesse transmitindo um aviso. Ela sentia a pele arrepiar com a presença do desconhecido, mas ignorava os sinais. O amor por Igor, um mecânico de sorriso encantador, a havia transformado em alguém confiante, até ilusória. Mal sabia que o afeto nascia de um pacto doentio, que ameaçava não só a felicidade deles, mas a vida de todos ao redor. Enquanto os primeiros sussurros de desaparecimentos surgiam na comunidade, Ana e Igor se encontravam em segredo, dançando como se o mundo lá fora não importasse. Mas as sombras dançavam com eles, mais próximas a cada encontro. Uma noite, ao voltar para casa, Ana percebeu algo. Uma marca estranha no chão, um símbolo macabro que fez seu coração acelerar. Lembrou-se das palavras que Igor dissera, um sinal de proteção. Mas agora a sensação de ser observada era inegável. As paredes pareciam se aproximar, abafando sua respiração. As coisas ficaram ainda mais escuras quando o cachorro de seu vizinho desapareceu. O que antes era um bairro alegre se tornava um labirinto de desconfiança e pânico. Nessa noite, decidiu investigar. Cada passo soava como a batida de um tambor, crescendo em intensidade. "Ana, não faça isso", sussurrava uma voz interna, mas a curiosidade a levava. Ao se aproximar da marca, um arrepio gélido percorreu sua espinha. Aquela não era a única marca. O bairro estava repleto delas, como se uma força obscura estivesse conspiração contra eles. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No dia seguinte, os rumores tornaram-se mais densos. Ana sentiu pela primeira vez um verdadeiro terror, aquele que escava a alma. O encontro com Igor tornou-se uma prisão. Quando finalmente o confrontou sobre o pacto, ele hesitou, o olhar desmoronando em fraqueza. "Eu só queria te proteger, Ana", disse, mas suas palavras eram como veneno. A confiança que antes os unia tornou-se um campo minado. Naquela mesma noite, enquanto os fogos de artifício estouravam em celebração à cidade, a calma foi interrompida por gritos e puxões na escuridão. Figuras encapuzadas surgiram como sombras da própria noite, caçando-os. O pânico fez o sangue de Ana ferver enquanto ela corria, empurrando Igor para o que parecia ser o único refúgio. Um hospital antigo e abandonado. A porta rangia, como se protestasse contra a presença deles. Ela sentiu o peso da história ao entrar, um local saturado de dor e lembranças. Lá, a cada esquina, os ecos de gritos passados reverberavam, enquanto a luz do dia se esvaía, cobrindo tudo em um manto de incerteza. Agora, com o perigo tão perto, Ana percebeu que seu amor poderia não ser suficiente contra essa escuridão. A cada olhar furtivo, a cada passo, o desespero corria como um veneno nas veias. Ela tinha que confrontar o bruxo, uma entidade que parecia mais aterrorizante do que qualquer lenda urbana, mas sabia que isso poderia significar não apenas sua própria salvação, mas a da sua família e da comunidade inteira. Até onde você iria para proteger o que ama? Ana parou, a respiração entrecortada. O silêncio do hospital era opressor, como se o próprio lugar tivesse vida.
As paredes pareciam absorver a atenção, e cada sombra parecia se esticar em direção a ela. Precisamos sair daqui, sussurrou Igor, seu olhar transparecendo medo. Mas Ana não podia, não ainda. A resposta para tudo isso estava lá, talvez em algum canto imundo daquela edificação esquecida. Os ecos de gritos horríveis sussurravam segredos que ela não queria ouvir, mas a curiosidade era mais forte. Atraída por algo que pulsava nos corredores, Ana começou a andar. Fica perto de mim, pediu Igor, mas ela não se virou. Sentia que a escuridão a chamava, e isso a deixava inquieta. Quando alcançou uma sala nos fundos, Ana encontrou um velho altar coberto de poeira e teias de aranha. O ar ficou pesado e uma sensação de pânico começou a crescer em seu peito. No altar, havia objetos que faziam seu estômago embrulhar. Crânios de animais, velas já derretidas e uma caixa antiga, com inscrições que pareciam vibrar com energia maligna. O que era aquilo? Ao tocar a caixa, uma onda de frio percorreu seu corpo. Ana sentiu imediatamente a presença de algo maligno, como se uma mão invisível estivesse a observando. Ana, para! Não toca nisso! Igor gritou ao se aproximar, mas era tarde demais. A caixa se abriu com um estalo e uma nuvem negra e densa emergiu, tornando-se quase sólida, envolvendo-os. Ana tropeçou para trás, enquanto a escuridão começava a tomar forma. Uma figura apareceu, coberta em um manto que parecia feito de sombras em movimento. Os olhos da entidade brilhavam com uma luz fria, e um sorriso de dentes afiados se formou em seu rosto. Vocês vieram até mim, a criatura disse, a voz ecoando como um lamento. Desejam conhecer a verdade sobre o pacto? Ana tentou se mover, mas as pernas tremiam. A figura avançou, pairando sobre o altar, e Ana sentiu o ar se tornando mais denso, como se a gravidade estivesse contra ela. Você, Ana, é a chave para o que foi prometido, e a ligação que tem com Igor é mais poderosa do que você imagina. A sombra continuou, cada palavra arrastada, como se carregasse o peso de todas as almas perdidas ali. Por que você fez isso, Igor? Ana virou-se para ele, sua voz entrecortada pelo medo e pela raiva. Igor não conseguiu responder. Ele parecia paralisado, absorvendo a verdade que estava sendo revelada ali, naquela sala fétida. A entidade então se virou para Igor, como se tivesse adivinhado seus pensamentos. O amor pode ser uma prisão, meu caro, mas também pode ser o seu maior poder, ou sua maior fraqueza. As palavras reverberaram, e de repente, uma luz radiante começou a emanar de Ana, como uma última resistência contra aquele horror. Não vou deixar você levar ele, gritou, sentindo uma força interna crescente. Mas a verdade começava a aclarar, e uma escolha se apresentava. Com a luz pulsando em suas veias, Ana sabia que precisava decidir. Seguir o caminho sombrio dos pactos ou lutar pela liberdade. Mas mal sabia que essa escolha poderia não apenas mudar seus destinos, mas decretar a condenação de outros ao redor. A escuridão começou a se contorcer em resposta à luz, e no vácuo da sala, a figura do bruxo parecia hesitar. O que essa batalha significaria? A questão pairava no ar, mais pesada que tudo. Até onde Ana iria para proteger os que amava? A resposta, Ana percebeu, poderia não ser o que esperava. E o que estava prestes a descobrir poderia custar mais do que apenas seu amor. Ana sentiu seu corpo estremecer diante da presença opressora daquela entidade. O calor de sua luz parecia brincar com a escuridão, mas a figura diante dela não estava disposta a ceder tão facilmente. Isso não é uma escolha, Ana. Vocês dois já estão entrelaçados no meu jogo, sussurrou a criatura, quase como se estivesse saboreando o desespero. O altar, no entanto, pulsava com energia. Pulsos de dor e desejo se entrelaçavam, deixando Ana confusa. Lutar ou ceder? A dúvida a paralisava por um instante, mas o olhar de Igor,
Perdido e aterrorizado, a trouxe de volta à realidade. Ela não podia hesitar. Você vai me pagar um preço, Ana. A criatura continuou, os dentes afiados em um sorriso sádico. Se não me obedecer, o seu amor por Igor será uma maldição eterna. Ele não viverá sem você, e nem você sem ele. Um arrepio desceu pela espinha de Ana. Como poderiam ter chegado a esse ponto? Não somos apenas peças desse seu jogo, gritou Ana, a determinação crescendo dentro dela. Ela levantou as mãos, cercada pela luz que emanava de seu interior. A escuridão começou a se contorcer incomodada. Igor, finalmente reagindo, deu um passo à frente. Ana, não faça isso. Podemos encontrar outro jeito. Sua voz soava abafada, como se estivesse lutando contra as correntes de um destino implacável. Silêncio! Gritou a entidade, agora se aproximando com passos lentos, como se desfrutasse do medo deles. Não há saída. O desejo que você tem por liberdade aprendem ainda mais a mim. A sala pareceu balançar, e então as sombras se ergueram em direção a Ana, como garras prontas para a agarrar. Com um grito, ela convocou toda a luz que havia em seu ser. O brilho a envolveu, dispersando os topos das sombras por um breve segundo. Eu não vou deixar você destruir o que temos, Ana declarou, sua voz ecoando com uma força que parecia vir de outro mundo. E ali, no centro do altar, a energia começou a se agitar, num duelo de luz e escuridão. A entidade riu, mas havia um tremor em sua risada, como se estivesse perdendo o controle. Então você escolhe a rebelião. Que interessante, mas pagará o preço. Nesse instante, a sala pareceu tremer, e as luzes e sombras se debatiam como uma tempestade. Ana se viu rodeada por uma espiral de luz e escuridão. A presença do bruxo se tornava cada vez mais intensa, e os ecos de sofrimento e promessas quebradas começaram a gritar em seus ouvidos. Igor, agoniado, começou a se contorcer, como se a conexão que tinha com Ana estivesse sendo violada. Ana, está doendo. O que você fez? Ana sentiu o coração disparar. Desculpe, Igor. Eu não sabia que poderíamos ser atingidos assim. As paredes do hospital começaram a ruir ao redor deles, fazendo uma chuva de cinzas e destroços desabar sobre o altar. E no meio do caos, Ana vislumbrou algo entre as sombras. Uma porta. Uma saída. Mas haveria tempo para alcançá-la. Fuja, Ana. Foge agora. Igor gritou, agora completamente tomado pelo desespero, enquanto a entidade tentava lentamente assumir o controle de seu corpo. Aquele grito ecoou na mente de Ana, formando um laço ainda mais forte. Em meio à escuridão que ameaçava devorá-los, tudo se resumia a um momento. Se ela não fugisse agora, poderia perdê-lo para sempre. Com a adrenalina pulando em suas veias, Ana fez uma escolha. Voltou-se, lançou um último olhar para Igor, enquanto a tempestade ao redor deles crescia em intensidade. E com um impulso, correu em direção à porta. Mas a criatura apegava-se a eles, suas mãos escuras como tentáculos, tentando puxá-la de volta. Você não pode escapar da verdade, Ana. O amor é o que nos mantém presos. E assim, a porta estava à vista, mas o destino deles ainda estava por se revelar. A luta estava longe de terminar, e o pacto maldito poderia ser apenas o começo. Ana não hesitou. Com o coração em chamas, ela se lançou em direção à porta. A escuridão a tentava de volta, as garras da entidade buscando aprisioná-la novamente. O ar ao seu redor estava pesado, espesso como se estivesse sendo espremido por uma força invisível, e a luz que ela emanava parecia se debilitar a cada passo. Igor, ela gritou, sua voz rasgada pelo pânico. O rosto dele, marcado pela agonia e desespero, a retribuiu com um olhar que dilacerava sua alma. Ela sabia que precisava escolher. Mas como poderia deixar Igor para trás? As sombras dançavam ao seu redor, cada uma sussurrando segredos de dor e arrependimento.
A figura da entidade parecia crescer, suas mãos se estendendo em um movimento lento, quase graciosamente maligno. Você não pode simplesmente ir, Ana. Sempre haverá um preço a pagar. A luz que você carrega é meu, e mesmo que escape, suas correntes nunca se romperão. A mente de Ana vacilou por um breve momento. As palavras da criatura ressoaram como um eco aterrador. Mas naquele instante crucial, suas lembranças mais doces com Igor inundaram sua mente. Risadas compartilhadas, promessas sussurradas sob a luz das estrelas, momentos que a fizeram sentir-se viva. Elas eram o combustível que a impulsionava. Ela se ergueu mais uma vez. A luz que emanava de seu ser começou a brilhar com uma intensidade ofuscante. O calor pulsatório em seu interior desapareceu as garras da escuridão que a cercava, e um novo tipo de determinação a preencheu. Eu não sou sua propriedade. Meu amor por Igor está além de suas garras. Com cada palavra, a sala tremeu. A criatura pareceu hesitar. Um vislumbre de frustração cruzou seu rosto grotesco. Aquela hesitação foi tudo o que Ana precisava. Ela girou sobre os calcanhares e correu, correndo em direção à porta que prometia uma saída. O espaço ao seu redor começou a se desmoronar. Os muros do hospital sucumbiam ao caos, a escuridão e a luz lutando ferozmente. A cada passo que Ana dava, um pedaço do altar se fragmentava, como se a própria essência do lugar estivesse sendo desintegrada. Ana saltou, atingindo a porta com toda a força que tinha. Ela se abriu, revelando uma luz ofuscante que parecia do outro lado das realidades. Mas antes que pudesse cruzar, sentiu um puxão terrível. As sombras enfurecidas se curvavam e se torciam, agarrando suas pernas e arrastando-a para trás. O grito de Igor, que agora soava distante e desesperado, perfurou seu coração como uma faca. Ana sentiu que sua energia se esvaía. Ela lutava, a cada fibra de seu ser querendo se libertar. Igor, eu vou voltar. Ela berrou, mas a voz dele se tornou um eco distante. Isso não é o fim, Ana. A voz da entidade transbordava com um tom de triunfo. Vocês sempre estarão conectados. Não importa onde você fuja, o que foi prometido nunca será quebrado. As sombras se intensificaram, e a porta começou a se fechar lentamente, como um portal para a salvação que estava sendo negado. Ana gritou, sua voz cheia de angústia, enquanto sua mão se estendia, desesperada para alcançar a luz. E naquele momento, como um último reflexo de esperança, ela sentiu algo brotar dentro dela, a luz de sua vontade. Com um esforço final, ela empurrou tudo que tinha contra a escuridão. Um brilho estonteante envolveu seu corpo, e em um último lampejo, Ana se soltou dos tentáculos malignos, catapultando-se através da porta. A sensação de liberdade a preencheu, mas logo a escuridão a alcançou, levando-a a um novo e obscuro túnel que a consumiu. E assim, Ana se viu caída, em um lugar desconhecido, enquanto um intenso vazio a envolvia. Agora ela estava sozinha, longe de Igor, mas a conexão entre eles ainda pulsava, um desespero atroz, a lembrando que a luta realmente estava apenas começando. O que ela não sabia era que, ao cruzar aquele limiar, a entidade tinha mais de um plano para destruir tudo o que amava. Uma nova realidade se formava diante dela, e a verdadeira extensão do pacto se revelaria de acordo com suas próximas escolhas. Ana olhou em volta, percebendo que o medo nunca a deixaria. Então, ela ouviu risadas ecoando nas profundezas e a pergunta que não podia evitar. Quais sacrifícios ela teria que fazer para desprezar o jogo do destino? Ana se levantou, o corpo ainda trêmulo do impacto da transição. O lugar onde estava era uma penumbra profunda, mais ousada que a escuridão que havia contraído suas esperanças anteriormente. As paredes eram dolorosamente próximas, cobertas por um mofo que emitia um cheiro ácido, como se o próprio ambiente estivesse vivo e em decomposição.
À frente, uma fração de luz cintilava, mas não era reconfortante. Parecia mais uma promessa traiçoeira. Ao se avançar, Ana sentiu algo prender seus pés. Reconhecera a sombra que a perseguira antes, como um manto feroz, a envolvendo. Olhando para baixo, viu a silhueta contorcendo-se, formada por rostos que pareciam gritar em silenciosa agonia. As vozes que lhe rodeavam se amplificavam, preenchendo o espaço como um coro de almas desesperadas. Lá vem você de novo. Você não pode escapar. O pacto já foi firmado. Respirando fundo, Ana sacudiu a cabeça tentando se concentrar. Cada passo que dava em direção à luz parecia mais um ato de fé do que coragem. A lembrança de Igor lhe dava força, mas também um terror agudo que a acompanhava. Como poderia resgatar aquele amor se a própria escuridão sussurrava promessas de dor? A luz começou a se formar em uma porta. Ao se aproximar, a pulsação de sua conexão com Igor se intensificou, como se a presença dele estivesse chamando, clamando por ajuda. Instintivamente, ela estendeu a mão, mas parou. A entidade poderia estar escondida ali, atrás daquela porta, pronta para devorá-la na primeira fração de vulnerabilidade. Num ímpeto de coragem, Ana empurrou a porta. Um ar horrível a atingiu, como se diversos espíritos lutassem para escapar. Havia algo incompreensível em sua essência. Cada lufada parecia deslocar sua própria sanidade. O chão sob seus pés se contorcia, revelando vozes e situações conectadas ao seu destino e ao de Igor. Você não precisa fazer isso. Sussurrou uma voz fina, quase familiar, vinda de um canto escuro da sala. Ana virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. O medo a envolveu e o seu pânico aumentou. Deixe isso tudo para trás, Ana. Você pode ir, você pode ser livre. Ignore. Ela recordava muito bem daquela voz. Uma amiga, perdida em sombras e arrependimentos. Uma amiga que também usara suas escolhas como moeda de troca. Não, não, não! Ana gritou, cobrindo os ouvidos. Eu não posso! Mas o ambiente começava a se transformar, mostrando flashes de memórias de momentos que não eram seus. Um gancho de dor, sorrisos escandalosos com Igor, mas depois um grito, um eco aterrorizante de um acidente. Ela viu pessoas que não conhecia, prendendo seus olhares nas correntes invisíveis. O horror a consumia. E enquanto tentava entender o que acontecia, percebeu algo sinistro. As correntes estavam se formando ao seu redor. Ana se virou novamente para a porta, determinada a sair. Mas a luz já não era tão válida, e o peso das sombras a trouxe para o chão. As garras da entidade estavam ali, prontas para agarrá-la e puxá-la de volta. Nesse instante, lembrou-se de uma história que sua avó contava. Sobre como os pactos têm sempre um jeito de cobrar o que é devido e que o amor pode se transformar em uma moeda de troca. A figura grotesca da entidade apareceu mais uma vez em sua mente com um sorriso maligno. Você nunca saberá o quanto terá que sacrificar. Ana grudou seus olhos na luz diante dela, que agora parecia um avanço para um até então invisível abismo. Como se uma escolha fatal estivesse prestes a se revelar, suas mãos foram em direção à luz. Mas a afirmação ressoou em seu âmago. O que você está disposta a perder, Ana? O que é amor, se não dor, sacrifício e escuridão? O peso da pergunta finalmente estagnou Ana. Ela hesitou, sua respiração vacilou entre a dúvida e a coragem. O que ela realmente estava disposta a fazer? E com isso suas correntes começaram a se apertar. Ana olhou para a porta. Sabia que precisava entrar, mas a verdadeira luta estava apenas começando. Um grito sobrenatural ecoou por trás dela. Escolha, Ana. O tempo está se esgotando. Ou você se une a nós, ou... Ana sentiu o coração disparar, e apenas então a solidariedade além da dor começou a se delinear.
mas ainda havia uma nova pergunta obscura pairando no ar. Quem realmente a esperaria do outro lado? Ana respirou fundo, sentindo o ar pesado como se pressionasse seu peito. As vozes ao seu redor clamavam por atenção, mas a determinação começou a ganhar forma dentro dela. A luz da porta parecia pulsar, como um coração sedento, e tudo em seu ser queria se mover em direção àquela fuga. Contudo, a sombra a puxava, suas correntes cada vez mais robustas e afiadas, fazendo-a sentir a ardência do desespero. Escolha! A voz retumbou, mais feroz agora, ecoando como o rugido de uma fera faminta. Focalizando novamente a luz, Ana fez uma pergunta silenciosa a si mesma. O que ela estava disposta a sacrificar? A liberdade, a vida, ou até mesmo o amor de Igor? O pensamento a petrificou. Um borrão do passado assomou, lembrando-lhe os últimos dias com ele, seu sorriso que iluminava tudo ao redor. Mas a imagem de Igor se mesclava agora com uma sombra, um reflexo deformado pelo choque e pela dor. Um grito de agonia cortou o ar, e Ana não pôde ignorar. Era uma súplica desesperada. Ela se virou, procurando a origem do som. A sala se contorcia, e cada sombra parecia ativa, pulsando na dor, como se as almas aprisionadas tentassem avisá-la de algo horrendo. Você não sabe o que está fazendo. Os rostos nas correntes se tornaram claros, retorcidos em expressões de terror, e Ana entendeu. Eles não queriam que ela caísse na mesma armadilha. Elas se manifestavam na sua memória, sussurrando as histórias de escolhas mal feitas que levaram a um destino sombrio. Algumas eram quase familiares, rostos de amigas, camaradas, com quem havia compartido segredos. Todas agora atormentadas em uma prisão infinita. Vá, Ana, siga em frente. Uma voz insistiu frenética. Era a de Júlia, a amiga que sempre estivera ao seu lado. Ana a reconhecia, e pela primeira vez isso a trouxe um fio de conforto em meio à tempestade. Focando na luz da porta, ela se lembrou de Júlia na infância, sempre pronta para enfrentar os desafios com coragem. Eu não posso deixar você aqui. Ana gritou, seu coração batendo de forma frenética. Mas a verdade a atingiu como um punhal. Continuando ali, ela poderia se tornar mais uma corrente, mais um eco de desespero. Você pode ajudar, você é a única. As vozes do passado se misturaram em um clamor como um mar de consciência que quebrava ao redor dela. Ana hesitou, olhando novamente para a porta que a chamava, ainda em dúvida. Mas qualquer escolha tinha um preço. Uma parte dela queria apressar o passo, atravessar e resgatar Igor. A outra parte alertava sobre os riscos, os horrores da transição. Mas o que é amor senão um sacrifício? A entidade sussurrou, sua voz um veneno em sua mente. Ela tentou abafar a dúvida, mas o pânico crescia como uma maré. Num movimento reflexivo, Ana estendeu a mão em direção à luz novamente, cada célula do seu corpo gritando para seguir em frente. Seus dedos quase tocaram a superfície quente quando a sala tremeu violentamente. Você está realmente disposta a perder tudo? O preço será alto. A entidade ferveu em raiva, sua presença tornando-se opressiva. Não, 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 Ana gritou, suas forças sendo drenadas como se a própria luz estivesse apagando. A pressão aumentava, pesando sobre seus ombros, enquanto as correntes à sua volta se arrastavam para puxá-la de volta ao abismo. Com um último olhar fixo em direção à luz, seu coração e mente lutaram em um frenesi de sentimentos. Qualquer caminho poderia ser a sua ruína ou sua salvação. E a cada segundo, a necessidade de agir se tornando mais urgente. Um último grito ameaçador ecoou pela sala, e a escolha ficou claro. Seguir na escuridão ou atravessar a porta. Mas a verdadeira pergunta que a atormentava agora era: qual seria a verdadeira natureza desse amor que ela mantinha?
O que estaria realmente disposto a perder para resgatar Igor? Ana estava à beira da decisão. Mas que decisão tomaria? O tempo se esgotava e a escuridão parecia rir. As correntes agora se tornaram um chamado ensurdecedor, puxando Ana de volta, como se cada grito que reverberasse pelas paredes estivesse atando seu corpo a uma realidade que ela relutava em aceitar. Para cada passo em direção à luz, algo na escuridão se tornava mais visceral, mais próximo, quase com vida própria. Saia, você não é bem-vinda aqui. Os sussurros tornaram-se gritos, e ela podia ver as faces dos aprisionados se contorcendo em agonia, suas mãos estendidas como se implorassem por ajuda. Mas qual ajuda poderia ela oferecer? A sombra central, agora a poucos passos, tinha uma forma mais definida. Uma figura encapuzada emergiu, olhos brilhando como brasas em um rosto oculto. Você realmente acredita que pode escapar? Que pode salvar algo que já está perdido? A voz ecoou, baixa e rouca, ainda mais ameaçadora do que antes. Cada palavra era como um corte, fazendo Ana sentir a dor da verdade em sua própria pele. A atmosfera pressionava, cada respiração se tornava mais difícil. Ela podia sentir as correntes se movendo em sua direção, seus ganchos afiados procurando por sua carne, tentando encontrar um modo de arrastá-la para a escuridão. O desespero começou a se instalar. Por um momento, Ana hesitou novamente. E se eu não lutar? E se eu deixar tudo para trás e me afastar de novo? Porém, o sorriso de Igor passou pela sua mente, agudo como uma lâmina. A lembrança o trouxe de volta, fazendo uma chama brilhar em seu coração. Não, eu não posso. Eu não vou deixá-lo para trás. Naquele instante, ela decidiu. Com um grito de força, não de fraqueza, Ana lançou-se para a frente, sua mão disparando em direção à luz. Quando quase a alcançou, as correntes explodiram em movimento. Uma mordida de dor dominou seu corpo, e ela foi atirada para o chão, a luz a poucos centímetros de distância. O preço será sua alma. A presença da sombra era opressiva, seus olhos ardendo como se estivesse absorvendo seu desespero. Ana sentiu o chão abaixo dela se transformar em uma superfície pulsante e fria. As vozes dos presos à sombra se tornaram uma onda ensurdecedora de desespero. Ana se arrastou pelo chão polido, uma luta desesperada por liberdade que parecia se estender a cada segundo. A luz era ofuscante, quase como se tivesse vida própria, pulsando e batendo em seu peito como um tambor. Cada movimento que fazia a afundava mais na dor. Os amores verdadeiros não se desgastam, se transformam, chamou a voz de Júlia, um eco distante. Um lampejo de esperança surgiu entre as sombras e a luz, uma possibilidade de que a salvação pudesse ser encontrada no amor genuíno. Ana, intensa em seu desejo, se ergueu um pouco e fez um movimento quase instintivo em direção à figura encapuzada. Eu escolho o amor, mesmo que isso custe minha vida, gritou, uma determinação flamejante retornando a seu coração. A silhueta fez uma pausa, como se a declaração a tivesse impactado. Amor pode ser um dos maiores venenos, murmurou a entidade, enquanto a sala rangia e tremia. Os rostos aprisionados pareciam, por um momento, encontrar alívio. A luz da porta começou a se expandir, o calor envolvente quase visto como um abraço. Mas, assim que a escuridão recuou um pouco, uma nova névoa começou a se formar. De repente, um grito estridente reverberou e os olhos de Ana se abriram novamente, agora com uma visão que a fez congelar. Igor estava ali, mas não era o mesmo. Seus olhos estavam sem vida, seu corpo pálido e deslizando lentamente em direção à sombra. Ana, sussurrou ele, sua voz uma melodia suave entre claro e escuro, mas cheia de angústia. Aqui, Igor! Ana gritou, sua coragem aflorando. Mas os laços da escuridão começaram a envolvê-lo, puxando-o para longe.
E assim, enquanto seu mundo se desintegrava em um ciclo de dor e esperança, Ana percebeu que o verdadeiro teste, a verdadeira escolha, ainda estava à sua frente. Seria ela capaz de lutar contra a própria escuridão? E quanto amor seria suficiente para resgatar Igor antes que os laços o aprisionassem para sempre? A tensão pairava no ar, um suspense insuportável. Ana percebeu que o tempo estava escorrendo entre seus dedos. Cada segundo que passava, Igor se distanciava mais, suas feições desvanecendo sob o manto da escuridão. Com um grito apertado no peito, ela se lançou em direção a ele, desesperada por tocá-lo, por trazê-lo de volta. Mas as cadeias vorazes começaram a cercá-la, criando um emaranhado quase impossível de escapar. Ana, não! A voz de Igor a atravessou, um aviso, mas o desespero misturado à esperança a impediu de parar. Ela não podia perder mais ninguém. Não assim. Enquanto se arrastava, a figura encapuzada observava. O brilho dos olhos vermelhos intensificou. Deixe-o ir. Ele pertence a mim agora. Não! Gritou Ana, a voz ressoando por todos os cantos escuros da sala. Se ele pertence a você, então eu também pertenço. Com uma determinação crescente, Ana começou a se lembrar de tudo o que ela e Igor haviam passado juntos, dos momentos compartilhados, da confiança mútua. Eles eram um só, e essa conexão era o que alimentava seu combate contra a sombra. A sala vibrou com a força de seu amor, criando ondas que pareciam duelar com a escuridão que a cercava. Mas a silhueta apenas sorriu, um sorriso sem alegria. Amor? Você realmente acredita que isso importa? O amor é frágil, e nesta escuridão, ele apodrece rapidamente. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha, as palavras cortando como facas. Ela não tinha certeza do que aquele ser poderia fazer, mas a conexão que sentia com Igor era real. O eco de suas promessas, o calor de seus abraços ainda permaneciam vivos dentro dela. Eu sou mais forte do que você pensa, berrava para a entidade, determinada a não deixar o medo dominar. A figura encapuzada ergueu uma mão, e um vento gélido atravessou o ambiente, quase como se a própria sala estivesse respondendo aos seus comandos. Corpos de almas aprisionadas começaram a gritar, suas vozes unidas em um coro agonizante. Você não está aqui para ser salva, mas para se juntar a nós. Ana se lembrou de Júlia, da força que o amor pode ter quando é compartilhado. Isso não é o fim. Igor, venha. Eu não vou desistir de você. Ela fechou os olhos e invocou todas as suas memórias com ele, cada risada, cada olhar, cada carinho. O calor que sua lembrança trazia era como um sol nascendo no meio da noite. Os olhos de Igor pareciam vacilar, um brilho de reconhecimentos acendendo-se em suas profundezas. Ana, sussurrou, sua voz já não tão distante, mas a entidade não tinha intenções de facilitar a luta. Com um movimento brusco, ela atirou Ana contra uma parede, e o impacto fez sua visão rodopiar. O gosto de sangue inundou sua boca, mas não era hora de sucumbir. Ela precisava se levantar, precisava lutar. Ana se esforçou para ficar de pé, sentindo suas pernas tremendo sob o peso da adversidade. Eu não vou permitir que você o leve. Ela encarou a figura, uma centelha de raiva ardendo em seu interior. A luz atrás dela pulsava, quase como uma resposta ao seu chamado. Amor verdadeiro pode se transformar, mas também pode destruir. O aviso da sombra flutuou no ar, mas Ana já não tinha medo. Em um momento de clareza, ela sentiu uma força indescritível ao seu redor. Ela estendeu a mão, um impulso de fé, e, em resposta, a luz brilhou ainda mais intensamente. A sombra recuou, visivelmente incomodada pela força daquela demonstração de amor. O que você está fazendo? Ana respirou fundo de olhos fixos em Igor. Estou lutando por nós. E com isso, uma onda de luz abrangente explodiu, envolvendo tudo em um calor abrasador. A entidade a encarou,
seu semblante distorcendo de raiva. Você pode ter momentaneamente desviado a escuridão, mas ela sempre encontra um caminho de volta. A luz e a sombra colidiram com um estrondo que ecoou pelas paredes. Ana fechou os olhos, sentindo-se levada por uma força que a ultrapassava. Quando abriu os olhos novamente, estava no chão. A sala havia mudado. A figura encapuzada não estava mais ali, mas Igor estava caído ao lado, pálido e imóvel. O pânico a invadiu mais uma vez. Ana. Seu nome soou fraco nos lábios de Igor. A fragilidade de suas palavras fazendo seu coração disparar. Ela se rastejou até ele, a angústia transformando-se em um terror palpável. Mas suas mãos estavam frias. Igor! Gritou seu desespero ecoando pela sala silenciosa. Quando ele abriu os olhos, não havia vida neles, mas apenas uma escuridão profunda que parecia refletir aquele mesmo abismo. Ana, incrédula, teve certeza de uma coisa. A batalha estava longe de terminar. O verdadeiro terror a aguardava, e o custo de sua coragem poderia ser mais do que ela imaginava. A verdade está prestes a ser revelada, sussurrou a voz macabra, agora mais próxima do que nunca. O que realmente aconteceria a seguir? Ana mal teve tempo de processar a transformação nos olhos de Igor. Ele parecia um recipiente vazio, um eco do que um dia foi. O pânico se transformou em um formigamento intenso nas mãos dela, enquanto a sala a nutria com uma aura sombria. Ana. Sua voz tremia, mas não havia nada dentro dela que a pudesse ajudar a quebrar o feitiço que prendia Igor àquela escuridão. Ela o sacudiu levemente, buscando um sinal, um movimento que mostrasse que ele ainda estava lá, que ela ainda não havia perdido tudo. Ei, Igor, escute! Estamos juntos, não esquece! Gritava ela, a esperança desmoronando em seu coração. As sombras começaram a se mover pelo ambiente, como se estivessem tomando vida, formando figuras grotescas ao seu redor. Um calafrio percorria sua espinha, e a cada instante se perguntava até que ponto o amor poderia proteger. A entidade que antes observava a batalha agora se aproximava, desfrutando do desespero que brotava da situação. O amor é lindo na teoria, Ana, mas aqui ele não é mais do que uma chama que se extingue lentamente. O sorriso da figura distorcia seus traços, tornando-a ainda mais horripilante. Ana se levantou com dificuldade, arrepiada pela sensação de que a escuridão tinha olhos. As paredes começavam a girar, e a sala, que antes parecia um refúgio, agora era um labirinto opressor. Ouvia sussurros nas sombras, ecos de almas perdidas, tentativas de se comunicar. Não ouça, fogem para nós. Venham. Não, esse lugar era uma armadilha. Ana, com todas as suas forças, tentou se lembrar dos momentos felizes com Igor. Não posso deixar você ir assim. Você é a luz em minha vida. Nessas palavras, uma onda de calor a envolveu, mas a entidade viu isso como uma oportunidade. Que adorável, mas sua luz não é suficientemente forte para enfrentar a minha escuridão. Com um gesto de sua mão, as sombras se agitaram, formando correntes que buscavam aprisionar Ana novamente. Elas pareciam estar vivas, consumindo corajosamente o ar à sua volta. Ana lutou contra suas correntes, gritando em desespero. Eu não vou desistir de você, Igor. Eu prometo. O ambiente tremeu momentaneamente com a força de sua determinação, e as sombras hesitaram. Um brilho tímido emanou de seu peito, e mesmo com a dor pulsante que sentia, ela se dedicou a liberar essa luz. Venha, Igor, sussurrou, soltando todas as memórias que tinham juntos e despejando-as na vastidão ao seu redor. A luz começou a pulsar mais intensamente, como se estivesse desempenhando uma dança frenética com a escuridão. Mas enquanto ela lutava, a figura encapuzada se aproximou mais uma vez. Você não entende, não é?
O que você e Igor têm é apenas um fragmento da realidade. O que ele é agora faz parte de um plano muito maior. O terror se alastrou dentro dela, uma verdade que parecia se aprofundar. Que plano? O que você quer dele? Ana gritou, sentindo uma fragilidade se instalar entre suas certezas. Um novo pacto, uma troca. As palavras da figura soaram como um golpe. Ele pode nos fornecer o que precisamos, ou então ele se perderá completamente para a escuridão e se tornará parte de nós. As correntes que a prendiam estavam cada vez mais apertadas, e Ana percebeu que a luz que emanava dela não era suficiente para combater a sombra que cercava aquilo que mais amava. Não pode ser. O coração de Ana disparou, mesmo com todas as chances se esvaindo. A ideia de perder Igor de vez a deixou tonta. E com um impulso de desespero, ela gritou uma pergunta que fez o tempo congelar. O que você quer em troca? Um riso macabro ecoou, fazendo a sala parecer tremer em resposta. Apenas receber um corpo que mereça a escuridão, ou aceitar a sua própria transformação e o sacrifício do seu amor. Ana ficou paralisada. O que seria dela sem Igor? Enquanto o desespero dominava sua mente, uma ideia surgiu, palpitante e arriscada. E a escuridão, como se percebesse seus pensamentos, se adiantou. O tempo está se esgotando, Ana. A escolha deve ser feita agora. Ana olhou nos olhos vazios de Igor e pôde sentir a profundidade de seu amor, mais forte do que qualquer pacto sinistro. Respirou fundo, consciente de que a escolha que faria agora seria o divisor de águas entre a luz e a escuridão. E a pergunta reverberava em seu coração. Até onde ela iria para salvá-lo? E assim, o verdadeiro terror se aproximava. Uma escolha que decidia não apenas o seu destino, mas o de todos aqueles que seriam arrastados para a escuridão se ela falhasse. O que aconteceria se ela dissesse que sim? Ana sentiu o peso da escolha se acumular em seu coração como uma tempestade. O pacto com a escuridão estava selado, e a entidade encarregava-se de deixar claro que havia um preço a ser pago. Por que você faria isso? A voz de Igor ressoava em sua mente, enquanto sua imagem se tornava cada vez mais distante, cercada por sombras traiçoeiras. Faça sua escolha, Ana, sussurrou a entidade, um brilho maligno nos olhos. Aceite seu novo destino, ou veja aqueles que ama se perderem para sempre. Eu escolho Igor, eu escolho o amor, gritou Ana, sua voz afinada por um misto de desespero e determinação. Era uma decisão que pulsava dentro dela, como um eco de todas as memórias que compartilhara com Igor. O calor do seu amor flamejava, tentando afastar a escuridão ao seu redor. A entidade sorriu, um sorriso que não exibia alegria, mas sim desdém. Você pensa que o amor pode durar? Ele se apaga com o tempo como uma vela na tempestade. Cada palavra era uma facada, mas Ana não poderia voltar atrás. Ela estava disposta a tudo para salvar Igor. O que você quer em troca? Perguntou Ana, resoluta. Sua mente girava, buscando alguma tática, qualquer modo de resgatar o homem que amava sem se sacrificar. Você, ou o que restar dele. O amor verdadeiro exige sacrifícios. A entidade sussurrou, agora mais confiante, enquanto as sombras a rodeavam com sinuosidade. Ana balançou a cabeça em negação, mas a dúvida começava a se infiltrar, como uma sombra escorregadia. Igor, eu vou te salvar. Não importa o que acontecer. A coragem dela ardia. Com um passo à frente, Ana estendeu a mão, buscando um vínculo que atravessasse a escuridão. Volte para mim. O amor é mais forte que você. Nesse momento haveria uma escolha. A luz que brotava de seu interior começou a brilhar mais intensamente, pulsando em harmonia com o amor que tinha por Igor. O coração dela acelerava. A entidade parecia sentir o poder se formando e a raiva transcendeu em um rugido que ecoou pela sala. Se você não sacrificar algo, tudo estará perdido.
As sombras a cercavam, tentando esmagá-la. A verdadeira extensão do pacto começou a se revelar. Ana viu Igor se contorcer, um lampejo de consciência passando rapidamente por seus olhos. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo, distante. Ana, não sei se aguento. Um grito estridente ecoou, e os olhos de Ana brilharam enquanto ela os fechava, concentrando-se na luz que a envolvia. Eu não posso perder você, eu não vou permitir. Ana, com todas as forças que lhe restavam, lançou-se na direção de Igor. Suas mãos tocaram seu rosto, fazendo convicção e medo se confrontarem. Os laços da escuridão começaram a se soltar, e ela podia ver um fio tênue de esperança no olhar dele. Estamos juntos sempre. Eu escolho você, Igor. As palavras saíram como um mantra, e enquanto a entidade rugia de frustração, uma onda de luz irrompeu de seu ser, crescendo em intensidade, quebrando as correntes que o prendiam. A entidade, irada e enfurecida, tentou recuar, mas Ana não permitiu. Todo o amor que temos é uma força, e você nunca poderá quebrá-la. Igor, eu te amo. E com isso, a luz crescia, pulsando e se agitando como um relâmpago, livrando-se das sombras. As correntes se desintegraram aos olhos de Ana e foram empurradas para trás, como se a própria parede do mundo fosse reverter seu poder maligno. Igor começou a recuperar a consciência, seus olhos começando a brilhar com uma intensidade quase divina. Mas a entidade não estava disposta a desistir tão facilmente. Ela fez um gesto e uma onda de sombras se precipitou em direção a Ana, tentando levá-la para a escuridão. Aceite seu destino, Ana. O amor não pode te salvar. A sala tremeu enquanto as sombras se aglomeravam, como um vendaval furioso. Não, eu sou mais forte do que você. Ana gritou, concentrando-se em todas as memórias com Igor, cada risada, cada promessa, cada desejo ardentemente verdadeiro. A luz cresceu explodindo em um feixe que envolveu tanto Ana quanto Igor. E a entidade gritou, uma mistura de medo e raiva. Ela percebeu que por trás do amor havia um poder transformador. Apenas um pode atravessar esta porta. A criatura gritou enquanto começava a recuar. E enquanto a pressão da sombra crescia, Ana fez sua escolha final. Eu sacrifico tudo. Igor, você é meu tudo e lutarei até o fim. As sombras se desintegraram em tudo que era luz, e Ana, unida a Igor, cruzou a porta, finalmente encontrada na verdade de um amor que não poderia ser quebrado nem mesmo pela escuridão. Quando a luz os envolveu, Ana percebeu um espaço seguro, mas repleto de grafites, lembranças do tempo amargamente perdido. Nunca vou esquecer o que enfrentamos, sussurrou Igor, segurando seu rosto enquanto a escuridão se dissipava lentamente atrás deles. Ana agradeceu a cada sorriso compartilhado, a cada instante fugaz que agora pareciam preciosos. Estamos livres. Mas no fundo, sabia que a batalha do amor nunca se encerraria. As marcas do passado ficariam com eles, mas juntos eram invencíveis. Ana olhou para Igor, seus olhos repletos de amor. O amor é tudo o que precisamos. Vamos enfrentar o que vier juntos. E pela primeira vez, ela sentiu a verdadeira força do pacto que escolhera fazer. Um pacto de amor, que transcenderia qualquer maldição. E assim, enquanto começavam a reconstruir suas vidas, as correntes da sombra ainda ecoavam nas profundezas de seus corações. Uma lembrança constante do que eram. Sombras e luz, amor e dor, sempre lutando. Agora, a tarefa de cada um era preservar essa luz, alimentá-la com gratidão, enquanto caminhavam juntos em um mundo repleto de possibilidades. Você precisa se inscrever agora nesse canal. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas de terror que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais histórias como essa. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. Sua opinião é muito importante pra gente,
E por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal.